Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010. O time que o Dunga montou ao longo de 4 anos, depois da decepção que foi a Copa de 2006. E aí o capitão do Tetra, em 94, estava tendo sua primeira experiência como treinador à frente da amarelinha. E na opinião de muitos, esse time foi o que mais poderia ter vencido a Copa entre os 5 que falharam na missão do Hexa. Eu penso um pouco diferente, principalmente pelas decisões do treinador já na convocação, beleza? Mas antes de mais nada, vamos falar sobre alguns padrões táticos desse time do Dunga e o time base que ele levou à Copa. Antes só aquele confere na prancheta, ver se a luz não está atrapalhando, se não está baixa demais, está tudo bem. Então vamos abrir aqui as nossas anotações e falar sobre essa equipe que o Dunga levou para a Copa do Mundo da África do Sul. Júlio César no gol, Maicon na lateral direita, Lúcio e Juan na zaga, Michel Bastos na lateral esquerda, Gilberto Silva e Felipe Melo os dois volantes, Elano, como esse meia aberto pela direita, ligeiramente mais recuado que os outros 3 dessa linha de 3, que eram Kaká centralizado e Robinho na ponta esquerda. O centroavante era Luiz Fabiano. Alguns chamavam esses padrões de 4-2-3-1 torto, mas que sem bola se comportava mais num 4-3-1-2, beleza? Mas a princípio vamos tratar realmente como esse 4-2-3-1 para melhor compreensão e entendimento. Júlio César era um dos melhores, se não o melhor goleiro do mundo na época. Ao lado do Maicon e do Lúcio, vinham de grande temporada na Internazionale, tendo conquistado a Tríplice Coroa. O Juan completava ali a zaga junto com o Lúcio. Eu já falei algumas vezes que essa é a melhor dupla de zaga que eu vi jogar na seleção brasileira. Inclusive, era a segunda Copa seguida que os dois formavam a dupla de zaga titular. O reserva do Maicon na lateral direita era o Daniel Alves, né, que era outro que vivia um momento muito especial na carreira, titular absoluto no Barcelona, né, e havia conquistado a Tríplice Coroa no ano anterior. O problema era realmente a lateral esquerda. O titular do Dunga era o Michel Bastos, que no Lyon, clube que ele jogava na época, jogava como um ponta direita. Ele que é canhoto, cortava para dentro, finalizava com o pé trocado. Na seleção, o Dunga jogava com ele no lado esquerdo. Muita gente tinha a opinião de que o Daniel Alves poderia ser improvisado na lateral esquerda, tamanho nível dele, altíssimo, muito equiparável ao Maicon, e aí era um desperdício ter o Daniel Alves no banco, e aí ter que improvisar um ponta direita na lateral esquerda. Eu já achava que ele poderia ter levado o Marcelo. Na época já era titular do Real Madrid. Improviso por improviso, o Marcelo jogava também mais à frente à esquerda no clube. E aí o reserva do Michel Bastos era o Gilberto, que jogava exatamente assim no Cruzeiro. E também já passava dos 30 anos. O Marcelo estava ali nos primeiros anos da carreira. Há 4 anos, perdão, ele tinha acabado de ser revelado no Fluminense, né, em 2006, já vendido, já negociaram com pouquíssimos jogos para o Real Madrid. Poderia ter feito esse lado esquerdo na Copa do Mundo, o Dunga não o levou para a Copa. Os dois laterais do Dunga tinham permissão para poder subir ao ataque, isso porque ele jogava com 2 volantes de contenção no meio campo, Gilberto Silva e Felipe Melo. As saídas de bola ficavam sob a responsabilidade do Felipe Melo, que tinha mais permissão para subir o ataque também, tinha muita qualidade no passe. Então o Felipe jogava um pouco mais à esquerda. Quando o Michel Bastos subia, era ele quem ficava encarregado de poder fazer essa cobertura, e aí o Gilberto Silva protegia a frente da defesa. Quando quem subia era o Maicon, deixa eu só descer aqui rapidinho, o papel de cobrir o Maicon era do Elano, que ficava um pouco mais fixo no meio campo, não atacava tanto a linha de fundo, deixava esse papel para o Maicon, e aí ele meio que invertiam os papéis. Quando o Maicon fazia o overlap, né, a ultrapassagem, o Elano recuava para poder fazer essa cobertura, e o time continuava com esses 2 jogadores. Porém, o Michel Bastos também atacava, e aí o time tinha essa configuração defensiva, esse papel dos volantes e do Elano, que era um terceiro volante também. O Kaká era o ponta de lança, o nosso camisa 10. Ele que tinha sido escolhido melhor do mundo em 2007, era a nossa cabeça pensante do meio campo. Porém, ele chegou à Copa lesionado e precisou ser operado assim que o Mundial acabou. Um dos grandes erros do Dunga nessa Copa foi não levar um reserva
para essa posição. O mais próximo disso foi o Júlio Batista, que o substituiu inclusive na terceira rodada da fase de grupos, jogo contra Portugal, porque o Kaká estava suspenso por ter sido expulso no jogo anterior contra a Costa do Marfim. Muito se falava que o Dunga poderia ter chamado, por exemplo, o Paulo Henrique Ganso, do Santos, para a Copa. O Hernanes, do São Paulo, estava na expectativa de ser convocado também. Mas eu realmente chamaria o Ronaldinho Gaúcho. Acho que esse jogador faltou para a posição ali de camisa 10, pelo menos no banco, né? Ele jogava no Milan na época, ele havia sido preterido, mas deveria ter feito parte daquele grupo da Copa de 2010, pelo menos para ser uma opção ao Kaká. O Robinho era o ponta esquerda, mas ele tinha mais liberdade para poder atacar a área em diagonal e se juntar ao centroavante Luiz Fabiano. Então, atacando, o time meio que tinha essa configuração. O Elano cobrindo o Maicon na direita, Gilberto Silva protegendo os dois zagueiros, Felipe Melo cobrindo o Michel Bastos, Robinho encostando no Luiz Fabiano, e a gente tinha o Kaká por trás desses dois jogadores. Os reservas imediatos desses atacantes eram o Nilmar, que havia feito um bom ano no Inter em 2009, e o Grafite, que fora artilheiro da Bundesliga quando foi campeão alemão pelo Wolfsburg. Ficaram de fora da Copa nomes como Alexandre Pato, que vinha de ótimas temporadas no Milan, Adriano, craque do Brasileirão de 2009 pelo Flamengo, e o Neymar, né, que era outro nome muito pedido, que vinha encantando o Brasil naqueles primeiros meses de 2010, beleza? Esses eram os padrões táticos da seleção brasileira para atacar. Para defender, o time realmente se montava no 4-3-1-2. Os dois laterais voltando, o Elano quase que como um terceiro volante, e o Kaká um pouco mais à frente junto com o Luiz Fabiano e o Robinho. A gente sabe, 2010, nosso futebol ainda engatinhava para modernização, para compactação, para ocupação de espaços que é hoje. Então esses eram os padrões que o time do Dunga em 2010 utilizava para defender. A campanha do Brasil na Copa de 2010 estreou com 2-1 na Coreia do Norte, gols do Maicon e do Elano, os dois jogavam pelo lado direito. 3-1 na Costa do Marfim no segundo jogo, 2 gols do Luiz Fabiano, um deles um golaço, que ele dá chapéu, mata no peito, tira a marcação, finaliza de fora da área, um gol absurdo. E um também do Elano, marcou nos 2 primeiros jogos. E aí teve um empate em 0-0 com Portugal. Inclusive o Elano se machucou nesse jogo contra Costa do Marfim, ficou de fora da Copa. Ele marca os 2 primeiros jogos, se lesiona, fica de fora da Copa. E aí nesse jogo contra Portugal, o trio por trás do Luiz Fabiano, à frente dos 2 volantes, foi composto por Daniel Alves, substituindo o Elano, Júlio Batista, substituindo o Kaká suspenso, e o Nilmar, na vaga do Robinho, que foi poupado, preservado nesse jogo. Nas oitavas, diante do Chile, Kaká e Robinho retornaram ao 11, Daniel Alves continuou substituindo o Elano, mas o Dunga experimentou o Ramírez no lugar do Felipe Melo. O meio campo ficou mais leve, com mais chegada ao ataque, mesmo tendo perdido o poder de contenção, e foi a melhor atuação do Brasil na Copa, vitória por 3-0, gols de Juan, Luiz Fabiano e Robinho. Nas quartas de final tivemos a nossa eliminação de virada, depois de um ótimo primeiro tempo contra a Holanda, saímos vencendo por 1-0, gol do Robinho com um grande passe do Felipe Melo, que voltou ao time titular no lugar do Ramírez. Acho que esse detalhe do passe do Felipe Melo ele precisa muito ser lembrado, porque pouca gente se lembra da boa participação do Felipe Melo no bom primeiro tempo do Brasil naquele jogo. E aí na segunda etapa, a partida da seleção brasileira foi terrível, e o Felipe Melo atrapalhou muito o Júlio César no gol de empate, que foi marcado pelo Sneijder num cruzamento. A bola meio que desvia, né, no Felipe, mas a FIFA depois não dá o gol contra, acredita o gol ao Sneijder. Como eu acabei de dizer, houve uma dúvida até se o gol teria sido contra. E a virada veio também com o Sneijder de cabeça, escanteio fechado, desvio do Kuit no primeiro pau, ele marca, desvia para poder coroar a atuação desastrosa do Felipe. Ele ainda é expulso, né, por ter pisado no Robin a 28 minutos, né, da etapa final, 5 minutos após o gol da virada. Ele perde a cabeça, pisa na perna do Robin, uma disputa de bola pelo chão. Ele é considerado o grande vilão da eliminação. De certa forma ele tem grande parte da culpa, mas sempre é importante ressaltar que o ótimo passe para o gol no primeiro tempo foi dele. O gol que abriu o placar a favor da seleção brasileira. Às vezes as pessoas esquecem desse detalhe.
E aí, na minha opinião, galera, o Brasil não perdeu a Copa por causa do Felipe Melo. Acho que uma coisa sintomática que aconteceu nesse jogo foi o Dunga ter feito apenas 2 alterações na partida, o Neymar no lugar do Luiz Fabiano e o Gilberto no lugar do Michel Bastos, que estava sofrendo ali com o Robin na lateral esquerda. E em dado momento, o Dunga olha para o banco, o jogo já estava 2-1, pergunta o Jorginho o que fazer. O Jorginho faz assim, como quem diz, eu não sei, não temos mais opções para poder entrar no jogo. Eu acho que esse é o grande erro do Brasil naquela Copa, a falta de boas opções no banco de reservas. Citamos algumas ao longo do vídeo, né? O Marcelo para a lateral esquerda, o Hernanes no meio campo, o Diego Ribas, que jogava na Juventus, na época poderia ter sido convocado, o Ronaldinho Gaúcho também, quem não gostaria de olhar para o banco e ver um Ronaldinho disponível para mudar um jogo difícil, Alexandre Pato, que estava voando na época, pro ataque. O Adriano eu vou defender um pouco menos, porque o 2010 do Adriano estava sendo muito conturbado, e ele mesmo já disse, né, em entrevistas recentes, né, que ele não estava se comportando bem, não estava merecendo a convocação para a Copa do Mundo, e que se ele ficou fora, a culpa foi exclusivamente dele, beleza? Inclusive ele fica de fora da convocação de março, que foi a última, né, antes da lista final. Eu não lembro qual foi o adversário, e esqueci de pesquisar essa parte aqui também. Mas foi a primeira convocação do Grafite, né? Então o Grafite ele entra em uma lista, joga alguns minutos da última partida antes da lista final, rouba a vaga do Adriano, né, nos 23, né, que foram a África do Sul. E aí eu vou concordar com o Dunga sobre Ganso e Neymar, né, sobre por que ele os deixou de fora. Isso porque começou-se a especular a convocação dos dois para a Copa do Mundo depois dessa data FIFA de março, da última na lista, né? Grande fase do Santos, do Dorival Júnior, ou seja, eles não tinham sido testados nenhuma vez com a seleção principal. O Ganso inclusive jogou a Copa do Mundo Sub-20 no ano anterior, foi vice-campeão, era considerado até mais jogador do que o próprio Neymar, um pouquinho mais velho também, e o Neymar jogou a Copa do Mundo Sub-17, foi eliminado na primeira fase, também em 2009. Ainda assim a lista poderia ter tido melhores opções de banco, para não morrermos com um a menos a 20 minutos do jogo acabar e com uma substituição por fazer, porque não tínhamos opções melhores, e o auxiliar deu de ombros, né, fez assim porque não sabia o que sugerir ao técnico, o que fazer, haja vista as opções que ele tinha. E o Grafite estava lá também no banco, né, diga-se de passagem. O pior de tudo é que todos os nomes citados por mim aqui, que poderiam estar nessa lista final, eles fizeram parte do ciclo em algum momento. Recentemente eu até postei, né, no X, né, o antigamente conhecido como Twitter, vamos chamar de Twitter, a escalação de Brasil e Itália, um amistoso que rolou em fevereiro de 2009, vitória do Brasil por 2-0, 2 gols do Robinho. Na ocasião, o Kaká e o Luiz Fabiano estavam lesionados. Ainda assim, nós mandamos a campo o seguinte time: Júlio César no gol, Maicon na lateral direita, Lúcio e Juan na zaga, Marcelo na lateral esquerda, Gilberto Silva e Felipe Melo, os dois volantes, Elano na meia pela direita, Ronaldinho, o meia centralizado, o Kaká não estava disponível, Robinho na esquerda e Adriano era o centroavante. Ainda entraram nesse jogo Daniel Alves, Thiago Silva, Josué, Júlio Batista, todos esses daqui foram à Copa, e o Alexandre Pato, outro que poderia perfeitamente estar na lista final. E quem estava nessa lista também era o Anderson. Na época, no Manchester United, era outro também que poderia entrar na lista. Eu acho até meio forçado falar hoje em dia, ninguém lembra tanto do Anderson. Não foi pela ausência do Anderson que a gente não ganhou a Copa, mas, pô, era um jogador também, estava vivendo grande fase, poderia perfeitamente ter ido ao Mundial. O ciclo foi muito bom, ganhamos a Copa América em 2007, fomos bronze na Olimpíada de 2008, título também na Copa das Confederações em 2009 e lideramos as eliminatórias com 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. 33 gols pró e 11 gols contra. Durante toda a era Dunga, na sua primeira passagem como treinador, foram 60 jogos, 42 vitórias, 12 empates e apenas 6 derrotas. 127 gols marcados e 41 sofridos. Dunga levou ao Mundial nomes questionáveis, né, como Kleberson, aquele mesmo campeão do mundo em 2002, mas que nem era titular do Flamengo na época, além dos próprios Michel Bastos e Gilberto para a lateral esquerda, Neymar e Grafite para o ataque. Se tivéssemos ido à África do Sul com os jogadores que ficaram de fora, mas que jogaram esse amistoso contra a Itália, que eu citei,
pode ter certeza que a gente chegaria à Copa muito mais forte, pelo menos na minha opinião. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!